Essa igreja me deve. E eu tenho que dizer que essa igreja tinha que me agradecer. Olá, tudo bem com você? Que bom que a gente pode estar aqui para conversar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. E eu estou falando aqui sobre esse livro que é tão especial que você e eu precisávamos sim desenvolver uma comunhão diária, um momento todos os dias onde nós poderíamos entrar em contato com Deus, e por isso é muito bom ter você aí. Não se engana não. Essas palavras que eu acabei de falar agora há pouco, elas têm a ver com uma coisa que eu ouvi. Uma vez fui visitar um irmão, e esse irmão, ao explicar um pouquinho sobre a sua visão de santificação, sobre o que ele achava que era ser santo, da maneira como ele entendia, ele disse essas palavras, dizendo que a igreja devia a ele pelas milhares de coisas boas que ele tinha feito. Mas quando eu vejo os apóstolos e os profetas de Deus, eu não encontro eles com esse tipo de comportamento. Afinal de contas, quem é verdadeiramente santificado quebra o coração e permite Deus transformar a sua vida. Quero propor para você, para a gente começar aqui de um jeito diferente, abrindo a palavra de Deus. Mas antes, faça uma coisa: se você está no YouTube, clica no joinha. Se você está aqui no Instagram, clica naquele coraçãozinho e ajuda esse vídeo a ser espalhado. Toda vez que você clica nesses lugares, você diz para a plataforma que você está assistindo esse vídeo que esse vídeo é relevante, que ele vai ajudar pessoas como você. Por isso, clica aí, ajuda compartilhando também. Se você tiver como, manda esse link para alguém e ajuda as pessoas também a conhecerem a visão de Deus a partir da sua palavra sobre o que nós devemos ser quando encontramos a Ele. A Bíblia, lá no livro de João, no capítulo 3, lá no livro de João, no capítulo 3, nós encontramos algumas palavras de Jesus. E Jesus disse assim, ali no verso 5. E Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. O novo nascimento, uma restauração é o que nós precisamos. É exatamente dessa forma que nós precisamos entrar no caminho de Deus. Eu estava falando aqui agora há pouco sobre a maneira como algumas pessoas vêm até Jesus. E existe uma história, a história de um homem chamado João, aquele mesmo que nós comentamos ontem, falando sobre um pouquinho da nossa santificação. E nós precisamos aprender um pouquinho. João cresceu no meio de pescadores. E Ellen White, descrevendo um pouquinho no livro Santificação sobre a maneira como João cresceu, ela diz assim: o apóstolo João passara a infância em companhia dos incultos pescadores galileus. Não desfrutara do preparo das escolas, mas pela comunhão com Cristo, o grande mestre, obteve a mais elevada educação que o homem mortal pode receber. A simplicidade de suas palavras, o sublime poder das verdades por ele anunciadas e o fervor espiritual que caracterizavam os seus ensinos davam acesso a todas as classes ao grande amor do nosso Mestre Cristo Jesus. Percebeu? Esse Deus que nós adoramos é tão maravilhoso e tão bom que ele pega pessoas que precisam de transformação e nos transforma. Ele pega as pessoas que precisam da santificação e muda a nossa vida. Ele chama você e a mim para podermos entregar o nosso coração nas mãos dele e não nos acharmos como grandiosos, como poderosos, como alguém onde Deus deve alguma coisa, ou a igreja e as pessoas devem então pagar alguma coisa porque nós fizemos alguma coisa. Mas quando a Bíblia fala pra gente sobre santificação, ela está falando sobre um coração quebrantado que compreende o grande poder e amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, como é que está o seu coração hoje? Será que você é desses que gostaria de bater no peito e dizer a igreja me deve? Ou você é das pessoas que entendeu o grande amor de Cristo Jesus em nos dar de presente a santificação? A santificação, é lógico que é um trabalho, uma caminhada, é uma escada que nós devemos subir para chegar até o padrão que Cristo deseja para cada um de nós. Mas quando a gente vê a vida de Pedro, ou melhor, a vida de João, nós entendemos esse caminho que ele passou. Ele foi instigado, ele foi perseguido, ele foi humilhado, e em todas as vezes onde ele tentava falar sobre Jesus, ele sempre era rechaçado por muitas pessoas. Mas a sua vida abnegada, a sua vida de amor, a sua vida de entrega não deixava ninguém ter dúvidas de que o Mestre Jesus, com o trabalho do Espírito Santo em nosso coração, faz uma mudança gigantesca na vida daqueles que querem se entregar e permitem Deus trabalhar na vida dele. Sabe qual é o meu desejo hoje? Que Deus haja na minha vida, que Deus transforme o meu coração e tire de mim
a vontade de querer ser cada vez mais o Lúcio e coloque dentro de mim a vontade de ser cada vez mais Cristo Jesus. Afinal de contas, já parou para pensar o que significa ser um cristão? Um cristão é aquele que representa o caráter de Cristo onde quer que essa pessoa vá. O nome cristão, apesar de ser no aumentativo, no superlativo, né, parecer que nós estamos falando de algo muito grande, nós estamos falando na verdade de uma coisa pequena, porque o significado da palavra cristão no original é pequeno Cristo, aquele que está imitando exatamente o comportamento de Cristo. E você, gostaria de ser imitador de quem? Imitador das pessoas por aí, imitador de um grande governante, imitador de um ministro, imitador de um pastor? Ou você gostaria de imitar o nome de Cristo, gostaria de imitar o caráter de Cristo, gostaria de imitar aquele que gostaria ou que pode dar pra gente a salvação que nós tanto precisamos? Quando eu vou para o livro de João, eu encontro ali em 1 João, no capítulo 1, nos versos 6 a 10, o que João fala sobre o caráter dele. E olha só como ele entendia quem era ele ou o que ele estava passando aqui na terra. João diz assim: se dissermos que temos comunhão com Deus ou com Jesus e andamos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos então comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando a nós mesmos e não há verdade em nós. Pois se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Essas são palavras duras, mas que nos ajudam a entender um pouquinho sobre o que nós precisamos para a nossa santificação. Se você ainda é desses que bate no peito, que acha que alguém deve alguma coisa para você, por favor, passa uma borracha nesse pensamento, por favor, muda a sua mente. Não importa quantas pessoas você ensinou sobre a Bíblia, não importa para quantas pessoas você contou sobre Jesus, não importa para quantas pessoas você tentou de alguma forma transformar a vida delas. Se você não tiver Jesus na sua vida hoje, se você não acreditar nas palavras dessa Bíblia, se você não acreditar na transformação que o Espírito Santo pode fazer no seu coração, infelizmente, todas as ações do ser humano são vãs, são vazias, e nós vamos acabar perdendo a oportunidade de viver eternamente com Jesus lá no céu. Se tem uma coisa que eu gostaria, é de estar com Jesus lá no céu. Se tem uma coisa que eu tenho no meu coração, é a vontade de encontrar com Jesus e levar, inspirando o máximo de pessoas possíveis aos pés do Salvador. Porque se você quer mostrar o caráter de Cristo para alguém, viva o evangelho vivo e prático que João viveu. O evangelho simples, de simplesmente amar as outras pessoas, mostrando onde está o erro, mas trazendo elas pelo seu exemplo, pelo meu exemplo, ao caminho de Jesus. Aqui fica o chamado pra gente. Se você quer ser santificado, viva o evangelho como João viveu. Viva o evangelho como Jesus viveu. E aí as pessoas que estarão à nossa volta vão perguntar pra gente: o que será que essas pessoas têm? Qual será a diferença nelas? E sabe qual é a nossa diferença? Sabe por que nós somos diferentes das pessoas por aí? Nós não buscamos poder em nós mesmos. Nós não buscamos glória em nós mesmos, mas nós buscamos Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem pode dar o poder, a glória, a honra e a salvação para cada um de nós. Que Deus abençoe você nesse dia, você assistindo esse vídeo, possa ser transformado por Jesus, possa aceitar o poder do Espírito Santo no seu coração e possa aceitar a proteção de Deus o Pai dentro da sua vida, para que você aí possa continuar sendo guiado por Jesus. Que Deus abençoe você, um grande abraço. Vamos terminar com uma oração? Feche seus olhos, por favor. Querido Deus e maravilhoso Pai que está nos mais altos céus, estamos aqui para nos entregar mais uma vez nas Tuas mãos e permitir que as palavras da Sua Santa Bíblia e os exemplos que foram colocados aqui possam ser vivos e eficazes para nunca jamais estarmos longe do Senhor. Por favor, nosso Deus, nos perdoa. Por favor, nosso Deus, nos limpa. Por favor, nosso Deus, nos transforma em pessoas que buscam a santificação e que são santificadas pelo Senhor, para que nós aqui possamos caminhar na direção rumo ao céu. Abençoa, por favor, a cada pessoa que está assistindo esse vídeo, para que possa ter também a vida transformada e o propósito dentro do coração de inspirar novas pessoas a também seguirem o seu Evangelho. Cuida da gente, por favor. Nos direciona, nos guia sempre. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia para você. Fica com Deus. Um grande abraço. Até amanhã. Clica no curtir, clica no coraçãozinho. Tchau.